Bom dia! Tá bom, vocês estão bem melhores que os jovens, viu? Bom dia aqui, sábado à noite. Se eu recebo uma resposta, eu estou no lucro. Bom, sejam muito bem-vindos a mais um culto da Igreja Luzeiro. O João já me apresentou um pouco, mas como ele falou, meu nome é André. Sou conhecido por todos aqui como Jeremias, que vai ser o nome do meu filhinho, Jeremias igual ao pai. Só que Jeremias é só meu apelido, que veio desde a minha adolescência e permaneceu a vida toda. E hoje estamos aí, a Dani está com 38 semanas, então a possibilidade desse culto ser interrompido por uma bolsa rompida acontece também. Então vocês podem estar testemunhando um culto histórico, né? O primeiro nascimento dentro de um culto da Igreja Luzeiro. Né? Antes do culto, até o irmão, vou confessar o pecado de um irmão, só não vou entregar quem foi. Chegou para mim e falou assim: ô Gerê, é muito errado eu estar torcendo para nascer no meio do culto? Minha dúvida é, eu não sei se ele não quer que eu pregue ou se ele só gosta da bagunça mesmo, né? Das duas, umas, né? Mas, como o João falou, hoje a gente está começando a série Salmos para a Vida, e é uma série que a gente faz todo ano, né? E que eu particularmente amo, porque os Salmos é um livro tão maravilhoso, né, das Escrituras, é um livro tão bonito, né? Parece que é um livro da Bíblia que você lê e você consegue sentir o que o autor estava sentindo quando ele escreveu. A gente vê um coração colocado nas palavras, né? É um livro de hinos, de cânticos, de poesia. É um livro lindo que tem tanto a nos falar de maneira prática para os dias de hoje. Os Salmos são uma espécie de coração assim da Bíblia, né? E eu acho tão belo assim. E a gente vai começar essa série hoje. E, como eu falei, né, os Salmos, eles têm essa coisa do sentimento. E eu fiquei pensando assim, cara, eu queria pregar algo que a gente tem sentido hoje em dia, sabe? Algo que seja relevante para cada um que está lá. E eu queria que vocês confirmassem a minha tese respondendo uma pergunta. Você tem se sentido cansado? Quem tem se sentido cansado? Levanta a mão. Eu sei que quem não levantou é porque está tão cansado que ficou com preguiça de levantar a mão. Mas a verdade é que hoje em dia está todo mundo cansado. É impressionante. Você vai conversar com alguém e como é que você está? Nossa, essa semana foi puxada, viu? Nossa, estou muito cansado. Estou trabalhando demais. Nossa, estou tendo que fazer isso e aquilo. E está todo mundo muito cansado, né? Hoje em dia tem gente até que se exalta por estar muito cansado, né? Assim, nossa, você precisa de ver minha semana, tive que fazer isso, tive que acordar 4 horas da manhã para conseguir ler a Bíblia, tive que fazer isso. E assim, nossa, estou muito ocupado, né? Assim, mas a gente está vivendo uma era em que está todo mundo muito ocupado. Hoje em dia tem até os fiscais do cansaço. Vocês já conheceram assim? Então, assim, nossa, estou muito cansado. Como que você está cansado? Cansado de quê? Você só faz faculdade. Como que você está cansado? Você só tem um filho que devia, se tivesse 3 igual eu tenho. Aí o outro, como que ele está cansado? Tem 3 filhos, mas tem babá. E eu que tenho 5 filhos e não tenho babá. Então parece que às vezes a pessoa não tem direito de estar cansado, né? Então fica um fiscal de cansaço. A gente está tão assim que, há uns anos atrás, acho que 2021 ou 2022, um dos memes que mais viralizou na internet foi esse daqui. Essa semana foi difícil, hein? Capitão, ainda é quarta-feira. Porque a gente está um pouco assim, né? E a pergunta que eu fiquei me fazendo é, por que estamos tão cansados? Por que hoje em dia está todo mundo tão cansado? O Renato, ele pregou há algumas semanas aqui no Luzeiro Jovem, né? E ele falou um pouco do Réveillon, que a gente passou numa fazenda, né? E como que lá o dia parece mais longo, né? Porque você está lá só descansando, né? Você não está com preocupações e tudo mais, né? E aqui, quando a gente volta, é tudo tão corrido, é tudo tão desgastante, é tudo tão... Por que a gente está tão cansado? E sabe o que é pior que estar cansado? É ficar cansado à toa. Semana passada a gente fez um evento do Luzeiro Jovem para assistir o Super Bowl, que é a final do futebol americano. Eu gosto muito do Super Bowl, só que o jogo demora muito. E eu estava animado, porque eu achava que o jogo ia ser ótimo, vai ser muito bom e tudo mais, vai valer a pena. E o jogo foi horrível. Foi o pior Super Bowl que eu já vi na minha vida. E aí, sabe quando você acorda no dia seguinte, a sensação de, para que eu fui dormir essa hora? Estou cansado à toa, já vou começar a semana cansado à toa. Estou brincando, o evento foi ótimo, mas o jogo foi muito ruim. Mas muitas vezes a gente tem isso, né? Quarta-feira você vai dormir tarde para ver seu time jogar, aí seu time perde 5-0,
Aí você vai ter o resto da semana cansado à toa. Então a gente vai ler hoje o Salmo 127, que já até foi lido pela Aline aqui durante o louvor. Porque quando eu li esse salmo eu falei, é por isso que a gente está cansado. E muitas vezes a gente está cansado à toa. A gente está cansado sem saber por que a gente está cansado. E hoje eu quero ler um salmo que possa nos ajudar a viver uma vida mais leve, a viver uma vida sem tanto peso para a gente carregar. É o Salmo 127, se você quiser abrir a sua Bíblia para acompanhar, quem está nas notas do culto também. Ele é um salmo que a gente chama de Salmo de Romagem, né? É uma série de salmos em que os israelitas eles entoavam enquanto eles peregrinavam rumo ao templo de Jerusalém. Então eles estavam indo ao templo para adorar o Senhor e eram salmos em que eles cantavam para essas viagens, para essas caminhadas, até chegar ao templo de Jerusalém. E são salmos que têm variadas emoções, variados sentimentos. E o salmo que a gente vai ver hoje, a gente vai ver muito como ele fala sobre esse cansaço, sobre carregar, sobre entregar as coisas para o Senhor. Então vamos ler, Salmo 127, a partir do versículo 1. Se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto, desde a madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. Os filhos são um presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que o homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Feliz é o que tem uma aljava cheia delas. Não será envergonhado quando enfrentar seus inimigos às portas da cidade. Pai Santo, obrigado pela Tua palavra, Senhor. Obrigado por esse salmo tão belo, Senhor. Peço que o Senhor possa ministrar os nossos corações essa manhã, Senhor, e abrir os olhos do nosso coração mesmo para que a gente possa compreender os tesouros que o Senhor tem para ministrar a cada um essa manhã, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, então esse é um salmo muito bonito, né? A Aline leu aqui no louvor, eu já fiquei tocado assim, porque ele é um texto maravilhoso, que fala muito sobre a soberania de Deus e sobre a nossa responsabilidade como seres humanos. Porque apesar dele falar assim, se não for o Senhor o construtor da casa, em vão trabalha o construtor, ele não está dizendo que a gente trabalha em vão e que a gente não precisa trabalhar. Porque muitas vezes a gente cai em alguns dos extremos. E a gente precisa fugir dos extremos. A gente precisa entender que eu não posso só sentar, colocar a perna para cima e achar que as bênçãos de Deus vêm na minha vida, porque eu creio nele. Agora tudo vai ser bom, agora Deus vai me dar tudo. Não preciso construir porque é o Senhor quem faz a obra. Não. A gente precisa trabalhar. A gente precisa fazer as coisas. E a gente geralmente tem esses dois extremos. Muitas vezes a gente quer colocar tudo nas mãos do Senhor e achar que a gente não precisa fazer nada, ou muitas vezes a gente quer carregar tudo, quer fazer tudo com a força do nosso braço, e apesar de falar que confiamos no Senhor, na verdade a gente quer fazer tudo por nós mesmos. Então a gente começa a ficar preso, a carregar as coisas, a querer fazer tudo na força dos nossos braços, sem entregar aquilo para o Senhor. E muitas vezes não é a nossa vida inteira, às vezes pode ter áreas da nossa vida que a gente confia e entrega para o Senhor, e tem outras áreas da nossa vida que a gente quer pegar e fazer tudo na nossa força do braço. E aqui nesse salmo a gente vai ver, ele vai trabalhar 3 temas. Um, ele vai falar sobre edificação, sobre uma obra, sobre uma construção, sobre algo que a gente está fazendo, executando. Ele vai falar sobre segurança, né, sobre guardar a casa, sobre proteger a nossa família. E também ele vai falar sobre provisão, sobre sustento, sobre comida, sobre trazer sustento para a nossa família. E muitas vezes a área de trazer sustento, a área de provisão, é uma área que a gente esquece um pouco o Senhor e acha que é tudo o nosso trabalho que vai dar. Então a gente trabalha, e a gente sempre sente, tudo que eu tenho é por causa do meu trabalho. E a gente esquece de confiar no Senhor. Né? Já tem outras áreas que a gente só confia no Senhor e acha que a gente não precisa fazer nada.
Né? Às vezes o jovem solteiro está assim, né? O Senhor vai trazer a minha amada varoa. E não faz nada, né? Não toma uma atitude, não vai conversar com uma varoa. Né? Acha que um dia ela vai chegar na porta da igreja e falar: o Senhor me mostrou você. E pronto. E aí essa história de amor vai acontecer. Mas em muitas áreas da nossa vida a gente parece que não quer entregar para o Senhor. E por mais que às vezes a gente fale que entrega para o Senhor, a gente não entrega. Então ele começa dizendo: se o Senhor não constrói a casa, o trabalho dos construtores é vão, é inútil. Se o Senhor não protege a cidade, de nada adianta guardá-la com sentinelas. É inútil trabalhar tanto desde a madrugada até tarde da noite, se preocupar em conseguir o alimento, pois Deus cuida dos seus amados enquanto dormem. E é interessante isso, né? Porque ele fala algumas palavras assim, até pesadas, né? É inútil trabalhar tanto, é inútil você se preocupar em conseguir o alimento. A gente fica assim: poxa, mas eu tenho que me preocupar em prover para minha família, eu tenho que me preocupar em fazer essas coisas, eu tenho que correr atrás dessas coisas. E muitas vezes o nosso desgaste, o nosso cansaço, ele não é porque a gente trabalha muito, ele não é porque a gente está se esforçando muito, mas a nossa exaustão muitas vezes ela vem do peso que a gente coloca nas coisas. Por que eu estou trabalhando muito? Porque eu preciso prover para minha família, porque eu preciso sustentar minha família não pode, eu preciso disso. Por que você trabalha tanto? Porque a minha carreira é muito importante, porque eu preciso de chegar lá. E várias situações em que a gente vai colocando um peso em cima da gente, que a gente não precisava carregar. O que não quer dizer que a gente não precisava trabalhar ou se esforçar para alcançar essas coisas. O problema não é o esforço, o problema é a carga que a gente carrega quando a gente não precisa carregar. O problema é que muitas vezes o nosso trabalho ele está muito mais pesado do que ele deveria ser por causa do peso que a gente coloca no nosso próprio trabalho. Parece, nossa, se um dia eu for demitido, minha vida vai acabar, nossa, eu preciso me esforçar, eu preciso me provar, eu preciso provar para o meu chefe que eu sou bom, porque eu não posso perder esse emprego de jeito nenhum, porque senão como é que vai ser na minha casa? Nossa, eu preciso me esforçar demais no meu relacionamento, porque se eu não faço isso, porque o Senhor, nossa, com meus filhos, e tudo a gente vai carregando um peso. Porque o errado não é a gente proteger a nossa casa. O errado é a gente achar que ela está segura por nossa causa. E é isso que ele está falando. O errado não é a sentinela estar vigiando o muro. Errado é todo mundo da cidade achar que a cidade está segura porque tem uma sentinela vigiando o muro. E olha o peso que a sentinela carrega. Poxa, a cidade está segura por minha causa. Não é errado a gente trabalhar para prover para a nossa família, mas errado é a gente achar que a provisão da nossa família vem da nossa mão, do nosso esforço. E é por isso que ele fala: é inútil vocês trabalharem tanto até a madrugada, vocês perderem o sono trabalhando e se esforçando tanto. Porque a gente começa a colocar um peso nisso. Faculdade, né? Quantos jovens carregam um peso de precisa passar na faculdade? Nossa, se eu não passar, eu não vou ter sucesso na minha vida. Se eu não passar na minha faculdade, eu não posso fazer o curso que eu sempre sonhei, porque não dá dinheiro. Nossa, e que peso! Quantas vezes a gente se entrega tanto porque a gente quer ter sucesso naquilo que a gente faz? Não, eu preciso ser bom naquilo, eu preciso conseguir aquilo. Seja o nosso status, seja o nosso dinheiro, provisão, segurança, como o Salmo tem falado, como o Salmo fala. E a gente então vai deixando coisas que deveriam ser bênçãos, que a gente deveria colocar nas mãos do Senhor, pesadas na nossa vida. E um trabalho que é a maneira como o Senhor está usando no momento para prover para a sua família, se torna um peso, porque você acha que é o trabalho a causa do sustento da nossa família. A nossa confiança precisa estar alicerçada no Senhor. A nossa confiança precisa ser colocada no Senhor. A gente precisa tirar muitas vezes essa responsabilidade de fazer tudo, de querer entregar tudo e simplesmente confiar em Deus. Não que eu vou parar de trabalhar, mas que eu vou trabalhar sabendo que ainda que eu perca o meu emprego, o Senhor é quem cuida.
João Calvino ele fala que ele incentiva, né, todo mundo a sempre orar antes das refeições, a agradecer ao Senhor pela refeição. Não por um rito ritualístico, que a gente tem que fazer isso, não, mas porque isso ajuda a nos lembrar que a comida que a gente come não vem do nosso esforço, não vem do nosso trabalho, mas da graça do Senhor. E o ponto é que nem é a questão de dar certo ou de dar errado. Porque às vezes a sentinela vai vigiar a cidade, vai carregar esse peso de achar que é responsabilidade dele, e de fato a cidade não vai ser destruída. Às vezes você vai carregar esse fardo do seu trabalho, você vai sustentar sua família, vai tudo dar certo, mas você está carregando um fardo em vão. Porque o problema não é dar certo ou dar errado, mas o problema é como a gente se relaciona com essas coisas. É como a gente se relaciona com a faculdade, é como a gente se relaciona com o trabalho, é como a gente se relaciona com as pessoas, é o peso que a gente vai colocando com o ministério, com a obra da nossa igreja. Eu sou do conselho da igreja, né, então eu acompanho a obra um pouco mais de perto, assim, a gente vai vendo o quanto é difícil, quanto é complicado uma obra, e por ser uma obra de igreja é mais ainda, né? Porque, eu não sei se o João brincou isso para a igreja toda, mas se você não acredita em Satanás, quando você vai construir uma igreja, você fala assim, não, o bichão existe mesmo, porque não é possível. E a gente começa a obra e, de repente, rouba negócio na obra, aí começam a invadir a obra, o lugar lá não tinha invasão, aí a gente começa a construir, começa a ter invasão, e aí começa a ficar mais caro do que era esperado, e todas as coisas... E se o João, se a Bela, se qualquer um do conselho, se a gente começa a carregar o peso que essa obra é nossa, a gente não consegue suportar. A gente não consegue suportar. Mas o João tem a convicção, foi Deus quem mandou. A Bela tem a convicção, foi Deus quem mandou. Eu tenho a convicção, foi Deus quem mandou. E é por isso que a gente está fazendo isso. E por mais que às vezes esteja pesado e difícil, a gente está leve porque a gente sabe que a obra é do Senhor. E ainda que desse certo e a gente achasse que era tudo nosso, se não for o Senhor o centro, se a gente não pregar com o Senhor sendo o centro, se a gente não evangelizar com o Senhor sendo o centro, a nossa obra está sendo vão. Sabe, o Senhor não está olhando para a gente e se alegrando, porque a gente está querendo carregar o peso sozinho. Quando Jesus ele conta a parábola do semeador, uma parábola muito famosa, ele conta que um semeador foi jogando sementes pela estrada. E Jesus fala que a semente é o Evangelho. É a pregação do Evangelho. E o semeador joga 4 tipos de sementes diferentes, né? Um cai para fora da estrada, outra cai numa terra seca, uma cai e dá frutos, e a outra cai e não frutifica. E é interessante que as 2 primeiras, são aquelas sementes que a gente proclama o Evangelho e as pessoas não escutam, ou o coração é uma terra seca que ignoram o Evangelho. A 4ª a gente entende muito bem também, que são as pessoas que conhecem o Evangelho, entendem o Evangelho, são transformadas pelo Evangelho, creem no Senhor e passam a dar fruto. Mas talvez a mais grave, assim, a mais difícil, que muitas vezes é muito comum nos dias de hoje, é a 3ª semente, que é a semente em que ela cai numa terra boa, ela começa a crescer, mas ela é sufocada pelos espinhos. E quando Jesus ele explica essa parábola, ele fala o seguinte: as que caíram entre os espinhos representam outros que ouvem a mensagem, mas logo ela é sufocada pelas preocupações dessa vida e pela sedução da riqueza, de modo que não produzem fruto. Muitas vezes nós podemos ouvir o Evangelho, simpatizar com a sua mensagem e não ser transformado verdadeiramente pelo Evangelho. Muitas vezes nós podemos estar aqui dentro da igreja, caminhando como cristãos, simpatizantes da palavra, gostando da mensagem que é pregada, felizes com a obra que a gente escutou que Deus fez, mas estamos sendo sufocados pelas preocupações da nossa vida. E por causa disso a gente nunca vai dar fruto, nunca vai ser de fato transformados pelo Evangelho e fica com uma fé que é vazia. Por quê? Porque ao invés de colocar o Senhor como centro, ao invés de confiar as nossas vidas de fato
completamente a Deus, a gente está sendo sufocado pelo dia a dia, a gente está sendo sufocado pela minha obrigação de sustentar, pela minha obrigação de ser reconhecido, pela minha obrigação de fazer as coisas certas, e tudo vai se tornando um peso e a gente não é transformado pelo Evangelho. No Sermão do Monte, Jesus fala algo muito parecido com esse salmo. Ele diz o seguinte: portanto, não se preocupem, dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, o que vamos vestir? Essas coisas ocupam o pensamento dos pagãos, mas meu Pai Celestial já sabe o que vocês precisam. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas, lhes serão dadas. O que Jesus está falando? Não precisa ficar carregando esse peso de, meu Deus, será que amanhã eu vou ter comida? Será que amanhã eu vou ter o que me vestir? Não carregue esse peso, sim, trabalhe, sim, se esforce, mas, em primeiro lugar, busque as coisas do Senhor. Busque as coisas do Senhor. E Jesus traz isso depois de falar como orar, depois de ensinar como jejuar, depois de ensinar como dar esmola, como ajudar o necessitado. O ponto de Jesus é: busquem essas coisas, busquem tudo isso que eu estou ensinando para vocês no Sermão do Monte. Essa é a constituição do meu reino. São cristãos que buscam um relacionamento com o Senhor e que buscam amar o próximo como vocês mesmos. Busquem isso em primeiro lugar, busquem o serviço, busquem cuidar para que o meu reino venha na terra como é nos céus. Esse é o nosso papel. Busque isso em primeiro lugar. Porque muitas vezes a gente justamente não serve na igreja por causa do peso que a gente está carregando. E não só na igreja, mas fora da igreja também. Nossa, eu tive que trabalhar demais, nem consegui orar pelos meus irmãos hoje, nem consegui orar pelas pessoas essa semana. Nossa, está tão pesado, eu não consegui nem ler a Bíblia essa semana. Nossa, servi na igreja domingo, nossa, o único dia que eu tenho para descansar, vou lá servir. Nossa, servi lá sábado à noite com jovens ainda. Não, nossa, mas eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso, eu tenho que estudar, porque eu trabalho 8 horas, estudo mais 4 para me capacitar, depois ainda tenho que cuidar do meu filho, e fica tudo tão pesado. E às vezes até o serviço na igreja ganha um peso que não deveria, porque a gente começa a julgar que é nossa responsabilidade, por exemplo, como vocês vão receber a pregação de hoje. Então eu posso subir aqui e ficar tipo assim, nossa, eu tenho que pregar de um jeito que todo mundo vai ser edificado por essa palavra, e até a pregação fica pesada. Se cada líder de criança ali achar que a responsabilidade da fé das crianças é dele, ele vai carregar um peso que ele não vai suportar, o serviço vai ser pesado, e ainda que dê certo, ele não vai suportar aquilo. Se o João achar que a fé das pessoas da igreja é dele, ele não vai conseguir carregar esse peso. Porque um que sair, um que se desviar, ele vai ficar, nossa, como que eu deixei aquela pessoa? Não, a obra é do Senhor. A gente ensina, a gente faz a nossa parte, mas a gente tem que carregar um fardo suave. Porque no versículo 2 ele fala o seguinte: pois Deus cuida de seus amados enquanto dormem. Talvez a sua Bíblia tenha uma tradução diferente, né? A própria que a Aline leu, né? Ele fala, o Senhor dá aos seus amados o sono. Essa é uma passagem muito difícil de traduzir, né? O hebraico é uma língua muito mais simples que o português, tem muito menos palavras, né? Então, nesse texto aparece a palavra dar e sono. E aí, pelo contexto, alguns entendem que ele está falando de dar essas coisas enquanto dormem, ou então dar a eles o sono, o descanso. Os dois fazem muito sentido, e os dois têm um sentido um pouco parecido. E é bom a gente pensar das duas formas, porque quando ele fala que o Senhor dá aos seus amados enquanto dormem, ele está falando, olha, vocês podem se esforçar, mas vocês precisam descansar, porque é no seu descanso que Deus opera. É no seu descanso que Deus faz, porque quem provém é Ele. E se a gente entende como Deus dá o sono, que também faz muito sentido, a gente sabe que a gente pode descansar por causa do Senhor. Eu não preciso mais passar a noite acordado, tenso, nossa, se vai dar certo com meu filho, se ele vai obedecer, se ele vai voltar para a igreja, ou se eu vou dormir com aquele peso, eu vou confiar no Senhor. Eu vou me esforçar, eu vou orar, eu vou continuar trabalhando firme, mas sabendo que a provisão da minha casa vem do Senhor, e que eu posso descansar e dormir, porque é Ele quem me sustenta. Ainda que tudo esteja dando errado, a gente consegue fazer as coisas com leveza. E trabalhar com leveza é muito mais fácil.
Trabalhar sem o peso do mundo é muito mais fácil. Não sei se vocês viram essa foto. Essa é a foto mais curtida da história do Instagram, que é o Lionel Messi carregando a Copa. Hoje não vai ter jiu-jitsu, mas vai ter futebol. E é interessante que o Messi, nessa foto, tem 35 anos. Né? O Messi, para grande parte de qualquer pessoa que entende de futebol e gosta de futebol, sabe que o cara é top 2 na história. É Messi, Pelé, Pelé, Messi. São os dois maiores da história. E esse cara, ele sempre carregou um peso na seleção da Argentina, que era um negócio absurdo, porque ele era tão cobrado. O cara é o melhor do mundo, fazia de tudo no Barcelona, mas chegava na Argentina, você tem que fazer isso para a gente, e ele jogava com peso nas costas. Até que teve uma Copa América aqui no Brasil, que a Argentina finalmente ganha, né? Quando você vê a reação dele quando a Argentina ganha, ele simplesmente ajoelha, começa a chorar, tipo, parece que ele está aliviado. O próprio Pelé, né, na Copa de 70, ele fala, né, o que você sentiu quando você ganhou a Copa? Alívio. Tipo assim, é tanto peso, é tanta pressão, é tanta coisa que eu tenho que entregar que eu senti, finalmente, né, entreguei o que eles esperavam de mim. Só que depois ele começou a jogar com tanta mais leveza, e aos 35 anos ele teve a melhor performance na seleção da vida dele. E ganhou uma Copa do Mundo. E por quê? Porque ele estava leve. Porque ele estava jogando sem peso. Sabe, às vezes você não está sendo tão bem sucedido nas coisas que você faz, não porque você não é bom naquilo, mas porque você está colocando tanto peso naquilo, está fazendo as coisas com tanto peso que você não consegue fluir com naturalidade, tratar aquelas coisas sem peso. Nós podemos descansar no Senhor sabendo que nosso esforço não é vão. Nós podemos confiar no Senhor. E não é confiar que Deus vai entregar tudo o que eu desejo. Essa semana viralizou um vídeo, né, de um pregador falando: Deus não te deixa sonhar o que Ele não vai te dar. E muitas vezes essas pregações de coach têm entrado tanto na igreja, né, e têm falado tanto, e as pessoas começam a confiar em Deus, não porque Deus é o nosso tesouro, mas porque a gente acredita que Deus vai dar tudo que a gente quer e tudo que a gente sonha. Só que a beleza do cristianismo não é um Deus que realiza nossos sonhos, mas é estarmos plenamente satisfeitos em Deus, ainda que dê tudo errado. Ainda que as coisas estejam desmoronando ao nosso redor, ainda que as coisas estejam pesadas, eu posso estar feliz porque Deus é quem me sustenta. É isso que Paulo fala em Filipenses: olha, eu bem sei estar abastado e estar numa vida plena e satisfeita, eu bem sei ser perseguido, apedrejado, porque eu posso tudo em Cristo que me fortalece. Paulo está preso e fala assim: gente, se alegrem, alegrem-se no Senhor, porque para mim morrer é lucro, que eu vou estar com Ele, mas o viver é Cristo, o viver é servir, o viver é buscar, o viver é entregar a minha vida a Ele. E a gente tem que se colocar diante do Senhor. E ele conclui os Salmos falando, então, sobre filhos. E é engraçado que na nossa sociedade de hoje, até os filhos se tornaram um fardo. Filho parece que é inimigo da família, né? A pessoa que vai ter filho, às vezes, nossa, vou ter que ter filho, né? Lá vem, né? Aquele manipulador, nossa, lá vem aquela criança, nossa, dá trabalho demais. Não vou ter filho, porque filho dá muito trabalho. Nossa, não posso ter filho, filho é muito trabalhoso, vou viver minha vida mais leve, mais tranquila. E filho começa a virar um fardo. Filho começa a virar uma coisa pesada. Não, mais que um não vou ter, não, porque, nossa, isso aqui já dá trabalho demais, nossa. E o salmista está falando que filhos são um presente de Deus. E às vezes a gente começa a tratar até uma bênção, um presente de Deus, como um fardo, porque fica muito pesado. Olha só o texto. Os filhos são presente do Senhor, uma recompensa que Ele dá. Os filhos que homem tem em sua juventude são como flechas na mão do guerreiro. Quem tem sua aljava cheia deles não será envergonhado quando for enfrentar o seu inimigo na porta da cidade. Naquele tempo, em Israel, os julgamentos, os conflitos, eles aconteciam nas portas da cidade, né? As punições, muitas vezes. O que ele está falando? Quanto mais filhos o homem tem, né, mais gente do lado dele ele tem, mais testemunha a respeito do seu caráter ele tem. Né? Como João sempre fala, ninguém te conhece melhor do que a sua esposa, né? Mas ninguém te conhece muito bem também como seus filhos. Né?
Esses dias eu vi, assim, como que nossos filhos imitam a gente, né? Tinha uma aranha em cima do teto do carro, assim, aí eu dei um tapa na aranha, assim, a Bia dentro do carro deu um tapão, assim, no banco, pá! Aí eu, que isso, filha? Mas a família é um presente de Deus. A família é um presente de Deus. Não só naquela época, mas hoje em dia. Sabe, a Bia me faz conhecer muito melhor o amor de Deus. Ela é um presente do Senhor para a minha vida. Sabe, que privilégio eu tenho de tê-la. Tão privilégio que eu nem parei. Já 1 ano e 7 meses depois, já está nascendo o segundo. Eu e a Dani, a gente sempre brincou, né? A gente quer ter 4, com margem de erro de 2, para mais ou para menos. Aí a gente vai ver como é que vai ser. Mas eu também não estou falando que todo mundo tem que ter 1000 filhos. O ponto não é esse. É claro que é uma tarefa difícil, é uma responsabilidade enorme, né? E muitas vezes, sim, você vai ter 1, 2, e tudo bem, é o que o Senhor teve para você, é o que você vai cuidar e suportar confiando em Deus. Não tem que ser um peso também ter filhos, que aí já virou outro peso. Nossa, eu tenho que ter muito filho, porque senão... Não. Tenha de acordo com o que o Senhor vai te dar. Pode ser muito, pode ser pouco. Mas que nenhum dos dois seja um peso para você. Nossa, eu tenho que ter muito filho, porque senão eu estou pecando, porque eu tenho que multiplicar e eu só estou somando. Não. O ponto não é esse. A gente não tem que ter essas obrigações também. Nossa, eu tenho que ter pouco filho, porque filho é pesado demais. Não, mas é um presente de Deus, tem que ser com leveza. Sabe, quanto mais velho depois a gente for, os nossos filhos cuidam de nós. Né? O filho bem criado, bem ensinado é quem vai cuidar dos pais lá na frente. Sabe, a gente tem tanto privilégio de ter filho, de cuidar. Sabe, cada coisa que eu vejo a Bia fazendo, eu fico, oh, meu Deus, minha filha falou, me dá água. Assim, eu quero água, papai. Ela já fez uma frase, nossa, ela, sabe? Que privilégio, sabe? Que maravilha é poder viver isso. E eu sei que muitos aqui já viveram, já estão numa fase bem mais avançada que eu, sabe? E cara, que privilégio, assim, né? Família é um presente do Senhor. E muitas vezes vira um peso também quando a gente começa a colocar a responsabilidade de sou eu quem tem que dar provisão para a Bia. Já fica pesado. A espiritualidade da Bia é minha responsabilidade. Então, nossa, se a Bia não for cristã, quando ela for maior, meu Deus, a culpa é minha e tudo mais, a gente começa a carregar mais peso e mais peso e mais peso. Quando o nosso papel é trabalhar para sustentá-la, é pregar, ensinar para ela nos caminhos do Senhor, sabe, confiar, conhecer os líderes dela, ajudar, ouvi-los, o que ela tem passado, e conduzir ela nos caminhos do Senhor, mas a fé dela vai depender dela e do Senhor. Eu não posso carregar esse peso, porque senão o presente de Deus para a minha vida se torna um fardo. E a gente tem que encarar as coisas colocando nas mãos do Senhor. A gente tem que encarar as coisas colocando nas mãos do Senhor. Não que o cristianismo seja fácil, seguir Jesus não é fácil, mas não pode ser pesado. Não é pesado. C.S. Lewis ele fala, né, se você quer uma religião confortável, não procure o cristianismo, porque de fato é uma religião que vai te confrontar, a se esvaziar de você mesmo, a parar de sonhar só para o seu próprio umbigo e começar a sonhar pelos outros, a servir os outros, a abrir mão para servir, a abrir mão para cuidar, a abrir mão do seu dinheiro para investir em quem está passando necessidade, às vezes abrir mão para confiar na obra que o Senhor está fazendo com a nossa igreja, para que Ele possa alcançar mais pessoas, não que Ele precise do nosso dinheiro, mas porque Ele está te dando o privilégio de fazer parte dessa obra. Ele nos dá o privilégio de fazer parte da obra dEle. Mas seguir Jesus, por mais que a gente tenha que abrir mão, por mais que a gente tenha que fugir do pecado, por mais que a gente tenha que abrir mão, muitas vezes, de hábitos que a gente tinha, não deve ser pesado. Porque é isso que o João leu aqui também. E Jesus fala, venham a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo, deixem que eu lhes ensine, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para a alma. Meu jugo é fácil de carregar, e o fardo que eu lhes dou é leve. Esse é o nosso Senhor. Ele nunca falou que seguir Ele ia ser fácil, mas Ele falou que ia ser leve. Esse é Paulo preso falando assim, se alegrem. Esse é Paulo preso falando, ainda que eu morra, é lucro. Esse é Paulo preso falando, está tudo bem, eu fui apedrejado, eu sofri naufrágio, eu fui picado por uma serpente, mas está tudo bem, porque eu tenho o Senhor, a graça dele me basta. O meu tesouro é o Senhor, e eu posso
fazer as coisas com leveza por causa dele. Porque quando a gente se satisfaz e confia em Deus, todo o resto fica mais leve. Quando eu estou satisfeito, quando eu entendo que o Senhor é tudo que eu preciso, o resto fica mais leve. Aí eu não vou vigiar em vão, eu não vou trabalhar em vão. Por quê? Porque eu sei que no final quem vai cuidar da minha família é o Senhor. Quem vai dar a minha segurança não é meu carro blindado, mas é o Senhor. Não é a polícia, mas é o Senhor. Quem cuida de mim é o Senhor. E as coisas ficam leves. É por isso que a gente vê nas Escrituras mártires como Paulo, que prestes a morrer fala assim, a coroa me espera. Estar nos braços do Senhor me espera. Quando Estevão está sendo apedrejado, tomando pedradas na cabeça, tomando pedradas, ele olha para o Senhor e fala assim, Senhor, perdoa esses homens. Eles estão perdidos, eles estão cegos. O cara morre com uma leveza. A gente não vai ver nas Escrituras nenhum seguidor de Jesus, falando que seguir Jesus é pesado, falando que seguir Jesus é um fardo. A gente vê homens morrendo com leveza, morrendo com alegria, porque sabem da obra e do privilégio que vai ser estar numa eternidade com o Senhor. O único que a gente encontra reclamando e sofrendo antes de morrer é o próprio Jesus. Jesus, no Getsemane, ele chega para os seus discípulos e diz o seguinte, a minha alma está profundamente triste a ponto de morrer. Fiquem comigo. E quando ele ora, ele diz ao Senhor, Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja feita a sua vontade. Jesus foi o único que carregou um fardo pesado, porque o fardo não era dele. Jesus foi o único que teve que carregar todo esse peso, porque o peso não era dele. Ele carregou o peso dos nossos pecados, Ele carregou o peso dos nossos medos, Ele carregou o peso dos nossos anseios naquela cruz. Ele sofreu a ira de Deus que era reservada para cada um de nós, no nosso lugar, para que o nosso pecado não fosse imputado em nós, mas sim a justiça dele fosse imputada em nós. E é por isso que a gente pode descansar e entregar a nossa vida por Ele, porque se Deus nos deu o seu próprio Filho, Ele vai cuidar de nós, e a gente precisa largar esse peso que a gente está carregando e colocar nas mãos deles, porque Jesus carregou o nosso fardo para que nós pudéssemos carregar o fardo dele, que é leve, que é suave. Você não precisa carregar o peso que você está carregando. Eu não sei em que área da sua vida você tem carregado um peso. Eu não sei o que na sua vida tem sido pesado, pode ser a sua família, pode ser a sua profissão, pode ser sustentar, pode ser eu não sei o que é, mas entrega para o Senhor. Entrega para o Senhor, confie nele, porque aí o seu esforço não vai ser vão. O seu esforço vai ser mais leve. Você vai ter alegria em servi-lo, porque não existe prazer maior do que estar no centro da vontade do Senhor. Não existe prazer maior do que servi-lo, dar fruto e viver uma vida, ainda que difícil, leve, graças a Ele. Vamos orar. Pai Santo, faça a sua oração no seu lugar, entregue a sua vida diante do Senhor e, se você tem carregado algo pesado demais, peça perdão a Ele e diga a Ele que você quer confiar nele, porque eu sei que às vezes a gente não escolhe confiar no Senhor, a gente precisa pedir para Ele nos ajudar a confiar nele. Coloque os seus anseios diante dele nesse momento. Coloque a sua vida diante dele. Pai Santo, eu quero te louvar por esse salmo tão maravilhoso. Quero te louvar, Pai, porque seguir Jesus não é fácil. Te servir não é fácil, mas é leve. Porque não há prazer maior do que te seguir, não há prazer maior do que ter um relacionamento com o Senhor, não há prazer maior do que te conhecer. Ó Pai, eu oro por cada um que está aqui essa manhã, Pai, a começar da minha vida. Pai, todo fardo que nós temos carregado, Senhor, todo peso, que o Senhor possa nos aliviar, Senhor. Que possamos ir até o Senhor, como Jesus nos ensina. Venham a mim vocês que estão fracos e sobrecarregados, porque eu lhes darei descanso.
Ó Pai, nos ajuda a ter essa palavra no nosso coração verdadeiramente, e a confiar de fato no Senhor, Pai. A viver vidas leves, Senhor. Não porque tudo dá certo, Pai, mas porque nós temos o Senhor. Ó Pai, sonda cada coração, Pai. Abre os nossos olhos para vermos aquilo que a gente não tem largado, Senhor. Aquilo que a gente está querendo fazer, Pai, no esforço do nosso braço, Senhor. Aquilo que nós temos confiados em nós mesmos ou em qualquer outra coisa que não seja o Senhor. Ó Senhor, vem nos dar alívio, Senhor. Nós precisamos da Tua graça. Que de fato, Pai, a gente possa entregar o nosso fardo pesado e carregar o fardo de Jesus que é leve. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus.